Olá! Você está assistindo ao painel Brasil e Metas Climáticas, da 7ª edição da Brasil Conference de Harvard e MIT. Meu nome é Rosenburg Lopes Neto e sou aluno de MBA no MIT. O painel Brasil e Metas Climáticas busca explorar como o Brasil, uma das 10 maiores economias do mundo e detentor de rica biodiversidade, deve se posicionar no estágio global frente à ameaça das mudanças climáticas. Como palestrantes, é uma honra anunciar que teremos Marina Silva, ambientalista e política brasileira; Fábio Perovic, fundador e diretor da Fama Investimentos; e Mercedes Bustamante, professora da Universidade de Brasília e membro da Academia Brasileira de Ciências. E na moderação, temos Oswaldo Lucon, coordenador executivo do Fórum Brasileiro de Mudança de Clima. Muito obrigado a todos vocês por terem aceitado o nosso convite, assim como ao público que nos assiste. Passo agora a palavra para o Oswaldo para que comecemos o painel. O assunto mudanças climáticas é, logo depois da pandemia, uma das maiores ameaças que nós temos aqui para a nossa existência, e faço disso o meu dia a dia já há várias décadas. É uma grande felicidade contar aqui com a amiga e colega Mercedes Bustamante, com Fábio Perovic e com a ministra Marina Silva. Eu gostaria de convidar a todos, brevemente, a visitar o site do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, é o forumclimabrasil.org. E, sem mais, eu já vou passar a palavra à Mercedes, fazendo uma provocação. Vamos começar? Vamos olhar para o presente e o futuro. Mercedes, se você hoje pudesse dar algum conselho ao atual governo, o que você proporia? E eu vou emendar com uma outra pergunta. Se em 2023 você puder aconselhar o governo eleito nesse ano, o que você proporia? Vamos lá, vamos começar. Muito obrigada, então, Oswaldo, pela apresentação. Rosenburg, muito obrigada pelo convite para participar desse painel. É um prazer estar aqui com os colegas debatendo um tema que é tão importante. Eu preparei uma pequena apresentação, talvez se a gente pudesse projetar, e eu vou tentar, então, abordar as duas questões tão significativas que o Oswaldo colocou para o nosso debate. Não sei se a gente pudesse contar com o apoio da área técnica, só para a exibição dos slides. Muito bem. Bom, então acho que eu vou... Vamos ao improviso, então. Vamos, então, sem os slides, está ótimo. Não, Então. os slides saíram, eles apareceram. Os slides estão disponíveis. Estão disponíveis. Eu consigo espelhá-los aqui no computador? Ele está passando no YouTube, eu estou acompanhando, Mercedes. Você vai ter que falar, Mercedes, como se você estivesse vendo, mas você não vai estar vendo. Ok, tá bom, obrigado. Então vamos lá. É sempre um exercício, né, com uma meta climática que vai exigir um desafio aqui da nossa parte. Bom, então, inicialmente, eu acho que abordar um pouco do Brasil e as metas climáticas. Eu gostaria, então, de passar para o primeiro slide, né? Esse slide, se vocês conseguem aí observar, são duas representações de dois cenários possíveis para o clima, né? Um cenário de altas emissões e um cenário de mitigação, onde a gente conseguiria controlar o aumento, né, da temperatura em relação aos níveis de temperatura pré-revolução industrial. Então, basicamente, o que a gente coloca hoje para a humanidade é um balanço entre esses dois possíveis cenários para o clima. Passando para o próximo slide, e a gente percebe que, diante desse desafio, nós tivemos, no segundo semestre de 2020, no início, agora, de 2021,
movimentos importantes de duas grandes economias mundiais que são responsáveis também por uma boa parte das emissões globais de gases de efeito estufa. Então, em setembro de 2020, a China, né, lançou o seu plano, numa reunião da ONU, de atingir o seu pico de emissões de CO2 antes de 2030 e de alcançar a neutralidade de carbono antes de 2060, com uma redução drástica dos combustíveis fósseis, compensando as emissões remanescentes, e tudo isso implicaria num roteiro de aproximadamente aí 15 trilhões de dólares em 30 anos. E agora, recentemente, em março de 2021, né, o governo recém-eleito, né, do presidente Biden, colocou um plano de reconstrução e modernização da infraestrutura nos Estados Unidos, visando expandir as fontes renováveis de energia e, com isso, criar milhões de postos de trabalho e adaptar o país aos efeitos da mudança do clima. E os custos previstos aí são de cerca de 2 trilhões de dólares nos próximos 8 anos. No próximo slide, a gente pode ter uma síntese um pouco, enquanto, né, os países se movem, né, na direção do enfrentamento desse desafio, qual é a situação atual no Brasil. Então, nesse slide, a gente pode observar aí, são duas notícias, né, do portal do Supremo Tribunal Federal, que se referem a duas audiências públicas, uma delas é coordenada pelo ministro Barroso para discutir os investimentos do Fundo Clima, e a segunda audiência em outubro de 2020, quase que um mês depois, coordenada pela ministra Rosa Weber para discutir, então, a situação do Fundo Amazônia. Então, enquanto a gente percebe uma movimentação de países, né, que são importantes dentro da economia global, importantes para a mitigação das mudanças climáticas, na mobilização de recursos para o enfrentamento desse problema, o que a gente vê no Brasil, dois fundos importantes, claro que não alcançam, né, o que está sendo colocado pela China e pelos Estados Unidos, mas são muito importantes no sentido da condução das atividades no Brasil, paralisados em função de mudanças na área federal. O próximo slide, o que vocês veem aqui é uma figura, né, que foi elaborada pelo grupo do Climate Action Tracker, que acompanha as ambições colocadas no Acordo de Paris em relação ao que elas significariam de aumento da temperatura global. Então, aqui a gente tem na primeira coluna, que vocês podem observar, que seria o aumento esperado, considerando todas as metas colocadas no Acordo de Paris e que já nos deixaria fora da faixa do 1,5 de aumento da temperatura global e nos colocaria ali numa média de 2,6. Se a gente olhar agora a segunda coluna de azul mais escuro, ela apresenta o que seria esse aumento da temperatura em face das políticas correntes, e a terceira coluna numa ação mais otimista. Então, basicamente, a mensagem dessa imagem, a gente pode passar para o próximo slide, por favor, é que as metas que nós temos hoje colocadas na mesa até 2030, elas não são suficientes para nos colocar numa trajetória de redução da temperatura global, em função da redução das emissões, para atingir a meta do 1,5. Esse gráfico que vocês percebem com várias linhas, né, na verdade, várias trajetórias, a trajetória em preto aqui, ela representa as nossas emissões históricas, e para que nós olhássemos essa trajetória em verde, que nos levaria para o 1,5, implicaria numa redução muito rápida e muito drástica das emissões já no período entre 2020 e 2030. Então, esse gráfico ele indica para a gente a necessidade de urgência na tomada de decisão e de ações mais ambiciosas de mitigação. No próximo slide, o que a gente traz aqui é o resultado de um relatório do IPCC, quando o Acordo de Paris colocou a meta de 1,5, o IPCC foi demandado a preparar um relatório do que significaria, em termos de ações de mitigação, o atingimento dessa meta de 1,5. E eu gostaria de chamar aqui a atenção para um setor importante dentro das emissões globais, que é o setor de agricultura, florestas e outros usos da terra, e particularmente relevante para o Brasil. E o que esse relatório do IPCC coloca é que, efetivamente, a limitação do aquecimento global a 1,5 vai demandar transições muito significativas em termos globais e regionais do uso da terra, e a escala dessa ambição vai depender precisamente desse portfólio de ações de mitigação associadas a diferentes transições de uso da terra. No próximo slide, por favor, o que vocês podem ver, então, são as emissões de gases de efeito estufa do Brasil, né? Nessas barras coloridas, elas representam os diferentes setores da economia, e eu chamo a atenção aqui, precisamente, para esse setor de agricultura, florestas e outros usos da terra, representados em verde, as barras de mudança de uso da terra, em amarelo, as barras associadas à atividade da agricultura, que mostram, que representam aí o perfil majoritário das emissões
brasileiras de gases de efeito estufa. Próximo slide, por favor. Então, que a gente passa agora a olhar um pouco o que foi o compromisso do Brasil frente ao Acordo de Paris. Então, o Brasil elaborou um primeiro documento em setembro de 2015, que colocava a redução das emissões de gases de efeito estufa em relação aos níveis de 2005, 37% até 2025, 43% até 2030. Essas metas tinham uma natureza incondicional, ou seja, o Brasil assumia o ônus, né, dessa redução, as ações associadas a essa redução, e elencava algumas metas específicas para o setor de florestas e uso da terra, como restaurar 12 milhões de hectares de floresta até 2030, eliminar o desmatamento ilegal na Amazônia até 2030 e reforçar os esforços de implementação do Código Florestal. Aqui eu chamo a atenção para a meta de restauração, que se a gente só seguisse o Código Florestal, já seria uma necessidade de restauração de cerca de 21 milhões de hectares, até bem mais do que era colocado por essa meta em 2015. No próximo slide, por favor, o que vocês vão ver, então, é o documento que o Brasil submeteu, né, então, a NDC brasileira, revisada em 2020, em dezembro de 2020, que mantém os percentuais de redução de gases de efeito estufa que foram colocados em 2015, enuncia um objetivo indicativo, ou seja, não é um compromisso concreto de neutralidade climática em 2060, mas apresenta alguns pontos a considerar. Primeiro, ele teve uma participação muito baixa da sociedade civil, ele não traz as medidas concretas que existiam na versão de 2015, não fala de ações de adaptação que também estavam presentes no documento de 2015 e coloca isso agora como um compromisso condicional, ou seja, condicionado ao recebimento de recursos externos, que é uma natureza bem diferente daquele compromisso incondicional colocado em 2015. E não cita também a própria Política Nacional de Mudanças do Clima, que já previa que em 2020 nós deveríamos ter uma taxa de desmatamento na Amazônia inferior a 4 mil quilômetros quadrados, e essa taxa atualmente, né, cerca de 9 mil quilômetros quadrados. O próximo, por favor. E como é que o Brasil está hoje, né? Esses são dados de 2019, né, do Global Forest Watch, né, apresentado pelo Instituto, né, pelo WRI, e a gente percebe aí que em 2019 o Brasil respondeu por 1/3 da perda de florestas tropicais primárias no mundo, que é esse gráfico de barras verdes, né, indica o Brasil aqui bastante destacado, na sequência vem a República Democrática do Congo, Indonésia, assim por diante, e esse gráfico de Pitts, o que ele indica aqui são as contribuições para a perda, né, de florestas primárias entre 2002 e 2020, a gente percebe essa fatia majoritária do Brasil também, se a gente considera esse período de tempo. Então, em relação às considerações finais, e aproveitando aí a provocação do Oswaldo, né, o que eu considero que seria importante é que o Brasil precisa realmente contribuir com metas muito mais ambiciosas de mitigação. O caminho mais imediato a gente já sabe, porque a gente já percorreu com relativo sucesso no passado recente, que é a retomada das medidas de controle do desmatamento das atividades ilegais. É difícil a gente falar de sustentabilidade, negócios legais, quando as atividades ilegais são simplesmente toleradas ou até incentivadas, o reforço de instrumentos como o cadastro ambiental rural, previsto também no Código Florestal brasileiro, o atingimento, né, o encaminhamento dos nossos compromissos de restauração dos passivos ambientais e o incentivo a práticas e negócios sustentáveis. Mas, por fim, é importante considerar, e eu entro aí já no meu último slide, que a prioridade deve ser a reconstrução da governança. Essas são duas figuras, né, do relatório das Gupta Review, né, que fala sobre a economia da biodiversidade, e colocam muito claramente que aqui no topo, né, dessa colmeia de construção de cooperação entre o capital social e as instituições está a confiança. E a confiança também é um aspecto importante, novamente, para a efetividade das instituições. Então, sem essa reconstrução da governança com base em confiança, a gente não consegue elencar essas soluções nem para 2021, nem para 2023, viu, Oswaldo? Então, eu termino aqui e agradeço mais uma vez o convite. Muito obrigado, Mercedes. Não, de fato, confiança é o princípio de governança, de negociações multilaterais, e permita fazer um pequeno aparte sobre os princípios do Fórum Brasileiro. Ao assumir a coordenação, eu estabeleci que as posições do Fórum se pautariam pela evidência científica, pelo reforço das instituições e pelo fiel cumprimento de todos os acordos internacionais do qual o Brasil faça parte. São essas as condições.
Quer dizer, a governança é uma condição sine qua non para que isso ocorra. Muito obrigado mais uma vez. Eu vou passar agora para o Fábio Alperovitch, que vai nos dar uma visão do setor privado. E, Fábio, olha, a pergunta que eu tinha assim, de roteiro era o que o Brasil poderia fazer em termos de investimentos ESG para cumprir a nossa NDC. Mas eu acho que isso vai além. A NDC é parte do caminho, né? Nós temos que... o Brasil precisa depositar uma estratégia de longo prazo e sem o setor privado, sem as empresas, isso simplesmente não vai ocorrer. Eu gostaria que você abordasse isso e já vou fazer a minha provocação a você. Como é que a gente lida com a maquiagem verde, com o greenwashing e até mais, com a captura regulatória, com a informação assimétrica que existe na tomada de decisão? Com você, Fábio. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Um prazer enorme estar participando de um painel dessa relevância. Prazer também, Lucon, estar aqui com você, professora Mercedes, ministra Marina. Antes de mais nada, espero que todos estejam bem, seus familiares bem, nesses tempos estranhos que estamos vivendo. Espero que todos estejam saudáveis. Em relação à sua pergunta, Lucon, eu queria primeiro dar um pouquinho mais de contexto sobre a questão antes de entrar no setor privado. Porque quando a gente fala sobre metas climáticas ou ambições climáticas do Brasil, quando a gente fala Brasil, a gente tem que diferenciar bem o que Brasil é formado por governo e formado por sociedade civil também. Não necessariamente eles estão na mesma toada. E muitas vezes, investidores estrangeiros ou imprensa e etc., interpretam o Brasil como se fosse algo monolítico, uma coisa só, e acho que a gente tem que fazer essa distinção muito claramente. Então, eu queria antes dar um pouco de contexto da minha visão sobre o governo e já chego lá na sociedade civil. O fato é que a gente, enquanto governo, não tem ambição climática. As nossas NDCs, né, as nossas metas são tímidas. Para um país que deveria ser protagonista na questão climática, a gente tem metas de ser carbono neutro em 2060, quando a gente deveria estar antecipando, a gente deveria ser modelo para os outros países, até pela questão, enfim, das nossas vantagens, até de biodiversidade e florestas estarem aqui, e a nossa matriz energética já ser muito mais avançada do que outros países. Em relação às metas, além de todos os pontos que a professora Mercedes trouxe, teve mais um ponto que me incomodou bastante, é que as metas de redução de 37% a 43%, como ela bem explicou, são em relação ao inventário de 2005, porém, o governo mudou o inventário de 2005. Então, ele aumentou o inventário em 40% e manteve a meta. Ou seja, na verdade, essa nova NDC possibilita um aumento das emissões e não redução das emissões. Então, de fato, isso não há um compromisso aqui. Também a gente tem uma outra evidência aqui interessante, infelizmente interessante, para apontar, é que as emissões em 2020, emissões de CO2, cresceram, apesar do PIB ter contraído, o que é bastante pouco usual. Mas como que pode acontecer, né? O PIB contrai e as emissões sobem, e isso por conta do desmatamento. Então, existe pouca vontade política de restringir desmatamento. A gente bateu todos os recordes possíveis em relação ao desmatamento no ano passado. E aí a gente também pode levar em consideração que das principais fontes de emissões a gente tem o desmatamento e também combustíveis fósseis. Então, a gente já não tem uma luta contínua contra o desmatamento, mas quando a gente pensa na principal estatal brasileira, que é de combustíveis fósseis, ela também não tem metas climáticas ambiciosas e não começou a fazer uma transição relevante para energias mais limpas. Então, vários sinais que a gente vê em relação ao governo de uma pouca ambição. O mercado de carbono não é regulado, enfim, tem várias questões. Então, eu acho que isso deve ser pontuado.
Mas a gente também tem que lembrar que, infelizmente, essas questões climáticas estão sendo apontadas pela comunidade científica há mais de 30 anos. Então, faz 30 anos que a gente vem, e aí estou falando a gente, o mundo inteiro, empurrando um problema seríssimo com a barriga e não toma providência nenhuma. Só que chegou agora no momento de urgência. E esse momento de urgência não depende mais de governos, não é mais só uma questão de governo brasileiro, é uma questão de sociedade civil também. Ainda que todos os governos, ainda que tivesse uma vontade política do governo brasileiro em ter uma ambição, não seria suficiente. Então, a sociedade civil, ela cumpre um papel fundamental para a gente não ter um colapso climático. O problema que a gente tem aqui no Brasil é que essa ficha ainda não caiu. Por muito tempo, o ambiente empresarial e principalmente o financeiro do qual eu participo, entendeu que as questões ambientais eram ideologizadas, então não pertenciam ao ambiente empresarial, não pertenciam ao mercado financeiro, rejeitavam essas questões, e a gente teve um vácuo no debate sobre questões ambientais nos últimos 20 ou 30 anos. Então, essa compreensão está muito atrasada. A gente, aí me colocando aqui como empresário e como atuante no mercado financeiro, está começando a entender o problema agora. E a gente ainda acha que esse é um problema, vou fazer uma figura de linguagem aqui, mas a gente ainda acha que esse é um problema da árvore. Esse é um problema, não é, esse é um problema social terrível. É um problema que, enfim, que gera aumento de preço de alimento, gera fome, gera refugiados, gera doenças, vírus sendo liberados, enfim, tem uma série de questões sociais e que, enquanto a sociedade civil não entender que isso é um problema de humano, o planeta vai sobreviver, quem não vai sobreviver somos nós, né? Então, a gente precisa, como sociedade civil, entender e encarar esse problema de frente. Então, as empresas precisam ter essa responsabilidade, não dá para empurrar para o governo essa responsabilidade. Muitas vezes, no ambiente empresarial e no ambiente financeiro, se diz de sermos liberais e, portanto, acreditar num Estado pequeno, mas quando existe um problema coletivo, a gente empurra de volta o problema para o Estado. Não é, esse é um problema nosso, esse é um problema da sociedade civil e as companhias precisam assumir essa responsabilidade. E juntamente com as companhias, os stakeholders, em geral, precisam fazer algum tipo de pressão. Então, investidores são stakeholders importantes, os bancos, como financiadores e provedores de crédito, são stakeholders importantes, os consumidores são stakeholders importantes, toda a cadeia de suprimento precisa ter uma responsabilidade ambiental na condução dos seus negócios. Quando a gente fala de ESG, né, de ESG, isso não tem nada de novo no ESG, a gente está, enfim, impactado agora no Brasil por algo que tem uma roupagem talvez um pouco diferente, mas esse é um framework do mercado financeiro propriamente dito. E a gente precisa entender com um pouco mais de profundidade para não ficar na superficialidade. Então, muitas vezes, empresas colocam questões sobre neutralização, escopo 1, escopo 2, escopo 3, e o mercado financeiro entende como se tudo fosse positivo. Então, coloque ali uma meta de ser net zero lá na frente, e, por exemplo, em 2060, e isso deixa de ser uma responsabilidade do investidor, porque, poxa, se a empresa já assumiu essa responsabilidade, então vou cobrar a empresa em 2059. E, então, alivia demais a pressão em relação às companhias. Então, esses debates, enfim, que a gente está fazendo aqui, são fundamentais, mas mais fundamental ainda é o mercado entender a gravidade da questão e algumas particularidades. E você tocou num ponto, Lucon, que é o greenwashing, acho que a gente vai ter tempo para explorar um pouco, não quero me alongar demais, mas existe agora, ao contrário de 2 anos atrás, um esforço descomunal das companhias de se mostrarem uma faceta de sustentabilidade. E, por outro lado, então, elas controlam a narrativa, obviamente existe uma assimetria de informação, a empresa sabe muito mais dela mesma do que o público investidor e o público credor, e, como eu falei, existiu um vácuo no debate durante 30 anos. Então, vem a empresa e coloca a narrativa do jeito que ela quer, e a gente não tem capacidade crítica para fazer a segunda ou a terceira pergunta. Então, a vida dos greenwashers, ou seja, daquelas empresas que querem simplesmente parecer boas, mas sem de fato assumir compromissos, está muito fácil. Então, a educação e conscientização é fundamental para o combate do greenwashing também.
Obrigado. Muito obrigado, Fábio. Eu vou passar diretamente à ministra Marina Silva e vou fazer também a minha provocação. Vamos imaginar um cenário teórico em que a Marina Silva fosse eleita presidente do Brasil em 2023. O que você faria? O seu microfone está mudo. Desculpa. É uma satisfação estar aqui nesse debate tão importante. Acho que as questões que estão sendo feitas são muito relevantes. Acho que o Fábio, a professora Mercedes, já me pouparam aqui uma série de questões que já foram muito bem abordadas. E a provocação feita, né, eu vou responder como alguém que está nessa agenda praticamente desde que nasceu, mas particularmente desde os 17 anos, quando passei a militar junto com o Chico Mendes, hoje com 63 anos, eu vou falar para qualquer governo que esteja, digamos, com a responsabilidade de governar o país, que tem 11% da água doce disponível no planeta, 22% das espécies vivas, a maior sociodiversidade do mundo, e por ser o país que reúne todas as condições para ser, ao mesmo tempo, uma potência ambiental e uma potência agrícola. O que eu vou dizer é o que eu diria para qualquer governante, independente de ser eu a governante. A primeira coisa é deter o processo de desmonte da governança ambiental no Brasil. A governança ambiental no Brasil foi construída ao longo de décadas em diferentes governos, uns fizeram mais, outros fizeram menos, até na ditadura militar. Não vamos nos esquecer que o IBAMA, que é o único conselho deliberativo dessa república, que agora foi mutilado nessa estratégia de desmonte da governança ambiental no atual governo, né? É o único conselho deliberativo da república, foi criado graças ao nosso saudoso professor Paulo Nogueira Neto durante a ditadura militar. Então, em todos os governos, nós tivemos contribuições, uns mais, outros menos. Esse é o primeiro governo em que você só tem perdas. E uma das grandes perdas é o desmonte da governança ambiental brasileira. É só verificar o que está acontecendo com o IBAMA, com o ICMBio, o que está acontecendo com o Instituto Florestal Brasileiro, com a Agência Nacional de Águas, com a FUNAI, com todos os órgãos ambientais, inclusive aqueles que dão suporte de pesquisa e de conhecimento, como é o caso do INPE, que uma das tarefas do governo foi trabalhar para que ele seja desmoralizado, inclusive seus cientistas. Uma das primeiras coisas é recuperar a governança ambiental brasileira. Uma outra questão igualmente importante é qualquer governo que queira fazer a diferença nessa agenda terá necessariamente que recuperar as políticas públicas que deram certo. O Sistema Nacional de Meio Ambiente, que deve trabalhar em parceria com estados e municípios, tem no governo federal uma das principais vértebras, né? Recuperar políticas públicas que deram certo. É um absurdo que o programa ARPA tenha sido agora abandonado. É um absurdo que o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia, que conseguiu fazer com que o desmatamento caísse por cerca de 10 anos, em mais de 80%, fosse completamente abandonado nesse governo. Recuperar e botar em funcionamento os recursos que temos no Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia foi criado durante a minha gestão, todo pensado durante a minha gestão, assim como o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento, né? Graças aos resultados de ter diminuído o desmatamento, a gente conseguiu captar a fundo perdido recursos para ter mais ações. Esse fundo hoje está parado porque o governo queria usar o dinheiro para fazer regularização fundiária de terra que foi roubada na Amazônia, recuperar a governança ambiental, recompor o orçamento do Ministério, do IBAMA, do ICMBio, do Instituto Florestal Brasileiro. Estão à míngua os órgãos ambientais brasileiros. Recompor as relações republicanas
entre o IBAMA, não é, e a Polícia Federal. Durante a minha gestão, nós fizemos 25 grandes operações da Polícia Federal, que colocou na cadeia mais de 700 pessoas criminosas. Nós apreendemos 1 milhão de metros cúbicos de madeira, implodimos 86 pistas clandestinas na Amazônia, aplicamos 4 bilhões em multas e fomos responsáveis por 25 grandes operações de inteligência que desmontou quadrilhas criminosas. Então, você fazia a relação de forma republicana, tinha uma ação com o COTEC, ligada ao Exército, para o suporte logístico, a Polícia Federal para ações de inteligência. O desmatamento não caiu porque aconteceu uma mágica, aconteceu porque tinha políticas públicas que deram certo, inclusive a agenda de criação de unidades de conservação. Foram criados 24 milhões de hectares de unidades de conservação na frente de expansão predatória. A professora Mercedes falou que o Brasil foi responsável por 1/3 das florestas virgens que foram destruídas no período já desse governo. Né? Nós fomos, do que foi desmatado no mundo, durante a minha gestão, de 2003 a 2008, nós fomos responsáveis por mais de 78% de todas as áreas protegidas criadas no mundo. Isso é muito relevante. Então, eu vou até parar de falar aqui, porque se alguém me pergunta o que é para fazer, eu sei de cor e salteado. Agora, para que a gente possa fazer, é preciso ter um governo que queira fazer, que faça uma parceria com a comunidade científica, que não seja negacionista, que olhe para o que a ciência está dizendo, que reconheça que as mudanças climáticas já estão acontecendo, nós já estamos vivendo, já estamos à beira do ponto de não retorno. Né? O que é para fazer é trabalhar em parceria com os governos estaduais, desdobrando o Plano Nacional de Prevenção e Controle do Desmatamento com planos estaduais, que era isso que nós íamos fazer na época em que acabei saindo do Ministério. Né? E, por último, o que tem que fazer é ter uma gestão transparente, republicana. Não é? Como diz o Gilberto Gil, o povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. Não é? Não se está no governo apenas para fazer aquilo que você vai lacrar com a galera. Às vezes você tem que fazer coisas que são impopulares. Quando nós começamos as ações de combate ao desmatamento da Amazônia, tudo isso que eu falei rendeu muita pressão. Imagina o que significa você colocar mais de 700 pessoas criminosas, poderosas, na cadeia. Imagine o que é fazer isso dentro da própria instituição, cerca de 125 funcionários envolvidos em corrupção. Mas, naquele momento, e isso eu posso dizer que todos os ministros que antecederam Salles, uns fizeram mais, outros menos, mas todos tentaram com todas as forças fazer. Esse é o primeiro governo que, com todas as forças, tenta não fazer e não faz, não é? A ponto da Polícia Federal fazer uma investigação com toras, milhões de metros cúbicos de madeira apreendido pela Polícia Federal, e o ministro vai tomar satisfação, desqualificar a Polícia Federal, não é? Ficando do lado dos contraventores. A primeira coisa que se deve fazer, qualquer que seja o governo, é ter uma gestão republicana dos maiores ativos ambientais do planeta e parar de ter uma relação de violência com as comunidades locais, que são nossos grandes aliados, os povos indígenas. Não é? E, por último, né, nós acabar com essa história de que, para fazer a nossa obrigação, nós temos que receber dinheiro para poder fazer a nossa obrigação. Nós fizemos o que fizemos, reduzimos o desmatamento em mais de 80%, a partir dos poucos recursos que tínhamos. E foi graças a esse esforço que nós conseguimos mais recursos para fazer mais a fundo perdido. Ninguém pode ter uma atitude mercenária de ir falar com outro governo e dizer: eu só vou cuidar das minhas florestas, eu só vou cuidar dos meus povos originários, eu só vou cuidar da minha biodiversidade, da minha água, da minha terra, se vocês pagarem para isso. É vergonhoso. A gente fica revoltado. Me desculpe, mas você me fez a pergunta e eu estou falando o que eu diria para qualquer governo de plantão. Obedeça à Constituição, o artigo 225 da Constituição Federal,
faça um governo republicano, defenda os nossos interesses estratégicos. Nós estamos sendo prejudicados do ponto de vista econômico, social, ambiental e ético. Nós nos tornamos um pária pandêmico, nos tornamos um pária ambiental. Qualquer governo que assuma, né, deve fazer o que tem para fazer, é fazer com que o Brasil ocupe o lugar que ele tem no mundo. O Brasil não é o lugar do problema, o Brasil é o lugar da solução. Nós somos a grande solução. Se o mundo quiser produtos a partir de energia limpa, aqui nós podemos ter uma matriz energética 100% limpa. Se o mundo quer consumir produtos agrícolas de base sustentável, nós temos o programa ABC, agricultura de baixo carbono, que pode fazer com que a nossa agricultura não precise mais derrubar um pé de árvore. Agora, se continuar colocando dos 260 bilhões que vão para o Plano Safra, apenas 1% para o programa ABC, nós não vamos ser nunca isso. Então, ser governo, né, qualquer que seja o tempo, está alinhado com o maior desafio que a humanidade já teve, encarar o problema das mudanças climáticas, está à altura do desafio que está posto, e o Brasil é o país que reúne as melhores condições para fazer isso, tem as maiores vantagens comparativas. Nós temos aqui ter a capacidade e resposta técnica nós já temos. O que falta é o compromisso ético, político e a competência para assumir o lugar de liderança que nós já tivemos. O Brasil era muito respeitado, passou a ser muito respeitado na agenda de biodiversidade, na agenda de clima, em todas as mesas de negociação. Hoje, nós viramos um pária, não conseguimos fechar acordo com o Mercosul, com a OCDE. Nós vamos para a cúpula agora do presidente Biden com o pior cartão de visita, dizendo que só vamos fazer alguma coisa se nos pagarem. Não é? É lamentável. Soberania pressupõe responsabilidade. Quem é governo deve ter responsabilidade com aquilo que tem soberania, e nós temos soberania sobre uma das áreas mais importantes para o equilíbrio do planeta, que é a Amazônia, e também uma das que pode se transformar numa das maiores fragilidades. No atual governo, ela é a maior fragilidade por causa do desmatamento, porque o nosso maior vetor de emissão é desmatamento, queimada e uso da terra. Muito obrigado, ministra. Eu só gostaria de deixar registrado que a missão do Fórum Brasileiro é conectar os stakeholders. O governo é um dos mais importantes, e eu procurei convidar membros do governo para esse painel aqui. Não cabe a mim fazer qualquer tipo de contraponto. Mas, como eu estou de moderador, eu vou pensar algumas palavras, e nós temos ainda, acho que uns 15 minutos. Eu vou fazer uma rápida rodada, pedir a vocês que reagissem rapidamente por algumas questões que seriam... Podem escolher uma delas se quiserem. A recuperação da Covid diante de uma crise econômica, ou a situação geopolítica do Brasil diante das negociações da COP26. Eu deixaria para qualquer um desses temas, primeiro para Mercedes, Fábio, e finalizando, Marina Silva, por favor. Obrigada, Osvaldo. Eu vou pedir só um minutinho para fazer um esclarecimento de um comentário que o Fábio fez a respeito da questão do Inventário Nacional de Emissões, né? Porque o Inventário Nacional de Emissões ele é conduzido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com participação da comunidade científica, e eu participei da elaboração do 4º inventário, né? Então, cada inventário novo, ele revisa os dados anteriores, e às vezes a gente é obrigado a fazer correções por problemas de mapeamento, ou melhoria das bases de dados. Então, eu dissociaria, eu acho que tem 2 momentos, né? A correção do inventário, sim, que foi feita com todo o rigor técnico, seguindo os guias do IPCC, e uma vez que o governo tinha um número novo, relativo a 2005, aí sim eu concordo com você, deveria ter ajustado as metas, né? Então, eu só queria separar que não houve uma manipulação do dado do inventário, é uma correção com todo o rigor técnico em função das bases disponíveis, mas uma vez que o dado foi alterado em função dessa correção que era necessária,
a gente já precisava de uma meta mais ambiciosa, isso só reforça a necessidade maior de ambição. Então, eu só queria fazer esse reconhecimento, para que a gente também não passe por cima de um trabalho que foi feito também, como já colocado aqui, com o apoio da comunidade científica brasileira. Oswaldo, eu acho que as duas questões que você colocou, recuperação, né, o que vai ser a realidade pós-Covid-19 e a questão geopolítica, elas estão extremamente relacionadas, né? O mundo todo está olhando e desenhando o que vai ser essa realidade, uma recuperação da pandemia que não vai ser tão rápido no mundo inteiro, vai ser muito mais lenta no Brasil, em função do negacionismo, né, e da crueldade da gestão dessa pandemia, né? E como é que nós vamos nos posicionar no mundo nesse momento de retomada tem muito a ver exatamente com a questão ambiental, né? Dentro dessa ótica, né, da saúde única, meio ambiente e saúde estão extremamente interligados, né? As áreas de grande diversidade nos trópicos são vistas como fontes potenciais de novas pandemias, caso elas não sejam bem conservadas ou bem geridas. Então, isso vai colocar mais uma vez, mais uma responsabilidade para o Brasil, diante do que a gente viu que foi a questão da Covid-19. Então, acho que são dois itens que não se separam. A retomada que vem sendo discutida, a retomada verde, infelizmente o Fábio tem razão, a gente gostaria que ela fosse mais verde do que ela está sendo, a gente vai ter que pressionar para ela ser mais verde, e o Brasil, novamente, né, a história do cavalo selado passando na porta, a gente perde a oportunidade de embarcar nesse momento em que a gente teria efetivamente uma série de soluções para colocar. Com enorme tristeza que a gente abre um jornal como a Folha de São Paulo e vê o retorno, né, o dado que saiu hoje do retorno da fome no Brasil, né, que era uma mazela secular do Brasil, que junto com todos esses ganhos ambientais, eu acho que isso tem que ser colocado também, veio essa questão da igualdade, da redução das desigualdades sociais. E a gente se vê de novo nessa armadilha, né, da desigualdade. Então, eu acho que aí tem novamente, é preciso olhar a face da oportunidade que essa crise está apresentando para a gente, né, de retomar a rédea, né, desse processo de governança ambiental, por isso que eu falo agora, governança ambiental, você usar o capital social do Brasil tem que ser construído na base da confiança. Né, a gente precisa confiar naquele que senta na mesa para discutir com a gente. Então, eu acho que esse é um ponto importante. E eu acho que nesse movimento geopolítico, se o Brasil se apresentar com esse cartão de visitas que a gente já viu aqui, a gente tem muito pouca chance nesse momento de retomada, de atrair os investimentos que vão ter que ser colocados para a retomada. Né? Então, acho que são duas questões, mas eu vejo as duas extremamente interligadas. São 2 anos, infelizmente, muito críticos para o Brasil na arena global, onde, infelizmente, a gente não veio, já foi colocado aqui, lideranças à altura desse desafio. Né? Muito obrigado, Mercedes. Vou passar direto ao Fábio. Fábio, 5 minutos para a gente ter mais 5 para o fechamento. Tá bom. Antes de mais nada, professora Mercedes, só para deixar super claro, o novo inventário não foi o problema. O problema era, na NDC antiga, tinha uma meta numérica, e essa meta foi suprimida e manteve a meta percentual, só que foi percentual sobre uma base maior, portanto, é um aumento, né? Então, a manipulação estava aí, e não no novo inventário, tá? Então, me desculpe se não tinha ficado claro anteriormente. Bom, vamos direto à sua questão, Lucon, sobre a questão da Covid, recuperação da Covid, espero que seja em breve, mas, de novo, meu papel aqui, enquanto investidor, eu vou tentar trazer essa conexão. E se tem algo positivo dessa situação que a gente está vivendo, é que a ciência no Brasil era pouco respeitada. Inclusive, eu não me recordo a fonte, mas foi feita uma pesquisa entre os países grandes, e o Brasil era um dos países que menos respeitava a ciência do mundo. Então, quando chega a Covid, a gente lança um holofote muito grande em cima da ciência, e o brasileiro começa a prestar atenção em questões que não prestava antes, inclusive a questão do clima. Então, a Covid, ela tem ali um papel fundamental em 2 aspectos. Primeiro, a volta do debate à ciência, o público brasileiro, em geral, mainstream, mídia, etc., entender quanto custa negacionismo, quanto custa não ouvir não escutar a ciência, e assim sucessivamente. Então, esse é um debate fundamental. O segundo debate fundamental que veio a partir da Covid
são as empresas tentando entender o papel das mesmas na sociedade. Então, até a Covid, as empresas, e eu estou cometendo uma generalização aqui, claro que não são todas elas, mas a grande maioria das empresas entendiam que o papel delas era vender produtos e serviços, e ponto. E a partir da Covid, elas começam a entender que existe um papel mais abrangente do que só vender produtos e serviços. Elas precisam, de certa forma, no mínimo, cuidar dos seus colaboradores, cuidar das comunidades no entorno, e essa responsabilidade social, ela começa a ser discutida a partir da Covid. Será que as empresas precisam fazer ter algum tipo de preocupação além daquelas que eles tinham antes? Então, esses assuntos passam a ser alçados para a mesa dos CEOs, dos líderes empresariais e dos conselhos de administração, que não eram debatidos anteriormente. Então, eu acho que isso acaba trazendo também uma responsabilidade também na questão climática. A gente não pode esquecer que a gente está diante de um desafio enorme, que é a questão do clima, e foi muito bem colocado, isso é urgente, a gente está perto do ponto de não retorno, mas esse não é o único desafio ambiental que a gente tem outros desafios, a gente tem um desafio de água, que é bastante relevante, tem um desafio de perda de biodiversidade, que pode ser ainda maior do que a questão climática, e esses desafios, eles não eram percebidos pela comunidade empresarial e não eram percebidos pela comunidade financeira. Então, a Covid, enfim, com todo o terror que ela ao menos, ela traz um pouco desse debate e essa conscientização sobre ciência e responsabilidade das empresas perante a sociedade civil. Então, neste sentido, eu acho que a recuperação do mundo pós-Covid, ela vai trazer um saldo positivo, no sentido das empresas terem um pouco mais desse papel. E um outro ponto que rapidamente, muito relevante, que a gente está em meio a vários fenômenos simultâneos, um deles é a transição do capitalismo, de um capitalismo mais hostil para um capitalismo stakeholder. Essa é uma transição lenta que acontece, mas existe uma outra transição, que é a transição geracional. Essa nova geração, a geração Z, ela tem uma questão de propósito, tanto do lado social quanto do lado ambiental, muito forte. E, obviamente, essa geração ainda não é muito relevante no sentido de poder discricionário de consumo, não é investidora, não está em políticas públicas, não está em cargos de liderança nas empresas, até pela idade. Mas, à medida que o tempo passa, essa geração vai ocupando esses espaços, vai herdando fortunas, vai entrando em política pública, liderando sociedade, as empresas e assim sucessivamente. E para essas pessoas, em geral, você não precisa desse processo de convencimento. Isso é muito natural para as pessoas dessa geração, essa questão da responsabilidade ambiental e social. Então, a gente vai passar rapidamente, eu estou falando um período de uma década, de um período em que precisa se fazer muita força, quase que de empurrar a sociedade empresarial e a sociedade financeira e o mercado financeiro para uma agenda que é uma questão, uma força de fora para dentro, e essa força vai mudar de dentro para fora em 10 anos. O problema é que a gente não tem 10 anos, então por isso a gente precisa fazer essa pressão neste momento. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Ok. Oswaldo? Acho que o Oswaldo... Oswaldo, você está sem microfone. Muito obrigado, Fábio. Desculpem, falha minha. Vou passar direto para Marina Silva. Muito obrigado. Era eu que... Eu achei que o seu que estava desligado, era o meu. Desculpem. Bem, primeiro, mais uma vez, obrigada pelo convite, parabéns pela iniciativa dos debates, que estão sendo todos muito ricos. E esse tema da recuperação no contexto
da pandemia, porque ela vai demorar para que a gente possa dizer que conseguimos sanar, inclusive em função dos graves problemas que temos acompanhado, e particularmente aqui no Brasil. Hoje eu estava vendo um cientista falando, né, de que, no caso do Brasil, a grande quantidade de pessoas se contaminando o tempo todo por falta de isolamento social, a demora, né, em relação à imunização com a vacina pode fazer com que o Brasil venha a desenvolver algumas variedades, né, algumas cepas, que inclusive possam colocar em risco o esforço de vacina que já conseguimos. Então, temos aí uma questão que é fundamental. E quando eu penso os processos de recuperação, tem uma agenda. Primeiro é a agenda da cooperação internacional na área de saúde pública. Pode até ter algum tipo de competição em outros ramos da tecnologia, e as gigantes da tecnologia da informação estão nessa disputa, mas na área de saúde, China, Estados Unidos, União Europeia, todo mundo vai ter que cooperar, porque o problema de um passa a ser o problema de todos, não há como fugir disso. Então, cooperação na agenda de saúde é fundamental. A outra cooperação que não temos como fugir, porque ninguém vai resolver o problema sozinho, é a questão da mudança climática. E nessa agenda, que, como disse a Mercedes, o Fábio, está muito imbricada uma com a outra, porque não vamos nos esquecer de que a pandemia é um problema de natureza na raiz ambiental. E hoje nós temos, né, principalmente na Amazônia, o risco de nos tornarmos no foco de novos vírus que podem transbordar, não é, para os humanos, com problemas que sequer conseguimos imaginar. Do ponto de vista econômico, o mundo já descobriu que não tem um caminho que não seja, né, primeiro, considerar o problema das desigualdades sociais e a questão da crise ambiental global. Então, os esforços que vamos fazer não terá que ser mais como na velha agenda do desenvolvimento a qualquer custo, a qualquer preço. Está colocada a questão da transição para uma economia de baixo carbono, mas também com sustentabilidade social, com sustentabilidade cultural. Esse é o grande esforço de mudar o modelo de desenvolvimento. Acho que o movimento que os Estados Unidos estão fazendo, que a União Europeia está fazendo, que o próprio Reino Unido está fazendo, mesmo sendo um governo conservador, apontam para o caminho de que o plasma da sustentabilidade vai estar posto, independente do espectro ideológico. Essa é uma questão que não temos como fugir. Se antes fosse socialista ou capitalista, conservador ou progressista, todos eram desenvolvimentistas, né? Hoje, o desafio que está posto para a humanidade é todos terão que ser sustentabilistas. Você é conservador, mas não terá como fugir da questão de resolver o problema da biodiversidade e, principalmente, o problema da mudança climática. Você é progressista, a mesma coisa. Então, quem não entendeu essa agenda vai ficar trancado pelo lado de fora. A recuperação e os investimentos, eles terão que apontar para um problema, como já foi dito até acho que foi pelo Oswaldo, que no médio e longo prazo é muito mais difícil, complexo e deletério, né, por incrível que pareça, do que a própria pandemia. Porque, no caso do problema das mudanças climáticas, se chegarmos ao ponto de não retorno, o que está em jogo é a permanência da vida na Terra, porque não haverá tempo de adaptação, e no caminho em que estamos, não vamos conseguir a meta. Preciso que a gente tenha mais compromisso. Eu sei que a gente usa o termo ambição. Eu, desde o começo, lá em Paris, eu já dizia, talvez, né, o termo ambição não seja o melhor. Nesse momento, a gente tem que entender que foi muito ambição que nos levou para onde chegamos. E talvez que, nesse momento, é mais compromisso. As respostas técnicas, a maior parte nós já temos, nós precisamos do compromisso ético de recuperar as nossas economias, né, e a saúde pública, né, com uma renda global, integrando o Brasil no debate da disrupção tecnológica, do encontro entre economia e ecologia numa mesma equação,
para que o mundo possa ter bases sustentáveis de desenvolvimento e criar um novo ciclo de prosperidade. E aqui o Brasil é perfeitamente possível. Paralelo a esse mundo pior, a gente soergueu um mundo melhor. Eu vejo a crise, mas eu vejo muitas possibilidades. O Brasil está para o século XXI, como os Estados Unidos estiveram para o século XX. Nós somos um país jovem, mas com um potencial de recursos naturais, com uma base de conhecimento razoável e tecnológica, e com um povo criativo, produtivo e livre. Se soubermos usar essas vantagens comparativas com parcerias com o mundo, inclusive saindo dessa ilusão de transferência de tecnologia e começar a fazer acordo de cooperação técnico-científica para internalizar conhecimento e tecnologia, nós poderemos ser o país da nova economia, né? De uma economia que tem uma matriz energética limpa, diversificada, distribuída, do vento, da água, da biomassa, do sol. Nós podemos ser o país da bioeconomia, só para a gente ter uma ideia. A poderosa Vale do Rio Doce emprega 20 mil pessoas. A cadeia produtiva do açaí, que é um dos produtos da nossa bioeconomia, são mais de 300 mil pessoas. Hoje, a cadeia produtiva do açaí já arrecada, segundo o professor Carlos Nobre, mais impostos para o estado do Pará do que a Vale do Rio Doce. Ou seja, nós somos o país que pode, né, em vez de insistir no paradigma do começo do século, como estamos fazendo agora, ser o país que aponta novos paradigmas. E aí é um esforço, é governo, é empresa, é sociedade. Para isso, nós vamos precisar de pensar a saída da crise sanitária com saídas para a crise que nós estamos vivendo, de buscar um novo modelo para que, aí eu repito meu mantra e termino com isso. Nós temos que ter um país que seja, ao mesmo tempo, economicamente próspero, socialmente justo, politicamente democrático, porque sem democracia não há como resolver esses problemas, ambientalmente sustentável e culturalmente diverso. Bom, muito obrigado, ministra Marina, muito obrigado, Fábio, muito obrigado, colega Mercedes. Foi um excelente painel, um painel muito rico. Eu espero um dia poder replicá-lo dentro do Fórum Brasileiro, convidando o governo. Várias palavras eu gostaria de emendar aqui, mas eu vou me fiar na neutralidade político-partidária. O Fórum é absolutamente neutro nesse sentido, ele só bate o pé na evidência científica, na governança e nas instituições, no fortalecimento das instituições. Eu coloquei no chat um link de um grupo do Telegram do Fórum Brasileiro, vou deixar aqui para vocês esse convite. Temos uma lista de WhatsApp também que está lotada, infelizmente, mas através do Telegram a gente consegue ampliar a participação. Toda e qualquer pessoa é membro do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, não há nenhuma designação por decreto. Eu fiz questão de que fosse assim. Quem quiser entrar, inclusive não brasileiro, de qualquer credo, raça, cor, o que quiser, é membro do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. Fica aqui o meu agradecimento, foi um excelente painel. Eu morri de vontade de falar um monte de vezes, mas vou ficar quieto porque aqui eu sou moderador, e agradeço mais uma vez, agradeço a Harvard e ao MIT por essa brilhante conferência. Eu acho muito importante falarmos do Brasil, dentro e fora do Brasil, e coloco desde já aqui toda a nossa energia para fazer com que nós consigamos atingir uma boa recuperação da Covid e uma boa recuperação também do nosso sistema climático global. Muito agradecido, muito obrigado, agradecimentos especiais ao Rosenburg, que organizou tudo isso. Muito obrigado.